Amados irmãos, graça e paz para cada um dos irmãos e das irmãs. Em nome de Jesus, é o que desejamos mais uma vez. Estamos aqui trazendo mais um estudo do Evangelho, mais um estudo aí para os irmãozinhos, sobre os ensinamentos de Jesus, fazendo mais uma vez aqui de maneira virtual, pelo nosso canal no YouTube, mas não menos importante, não é mesmo, irmãos? Porque o importante é a palavra do Evangelho chegar a cada um de nós através da nossa espada, através da espada da armadura, que é a palavra do Senhor, e que essa palavra possa gerar frutos, produzir frutos aí no coração de cada um dos irmãos. Então, essa forma virtual também ela é importante. Nós sabemos que os irmãos vão estar louvando, cultuando e adorando ao Senhor em seus lares e absorvendo aí o ensino do Evangelho, o que a gente faz com muito amor, com muita honra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de fazer a leitura aqui do texto que nós escolhemos, nós vamos estar orando. Vou convidar os irmãos também para, em espírito, orarmos, pedindo discernimento espiritual para entendimento da palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Papai, que nos dê o discernimento espiritual através do Teu Espírito Santo, para entendimento e para produção de frutos na palavra do Evangelho. Que possamos absorver cada uma dessas palavras e que seja através do Espírito que leve esse que vos fala e os irmãos que nos ouvem a entender e amar o Evangelho do Reino, o Evangelho contendo os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pelo qual damos honra, glória, louvor e adoração. Amém? Então, meus irmãos, hoje nós vamos continuar com os nossos estudos das parábolas. Sempre a gente acha uma parábola aqui nos textos e que trazem ensinamentos para nós. E hoje nós vamos estar convidando os irmãos para estarmos aqui meditando, estudando uma parábola que está inserida ali no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Então vai ser Lucas, capítulo 17, nós vamos estar lendo dos versículos 7 ao 10. Versículos 7 ao 10. Essa parábola é a parábola chamada parábola do fazendeiro e do servo, também conhecido como a parábola do servo inútil. Aí tem vários nomes. Mas vamos estar aqui lendo o texto. Lucas 17, 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado lá na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Então essa é uma parábola que está aí no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito rico de parábolas, Nós sabemos que o evangelista Lucas, ele fez um estudo profundo sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, e dentro desse estudo ele pôde aí fazer uma compilação muito bacana, muito grande de parábolas, E essa é mais uma parábola, Ela nem está destacada com o texto, com o nome dela, ela está inserida dentro do subtítulo ali de quantas vezes se deve perdoar um irmão, e esse é o contexto que ela está inserida. Só que antes de nós falarmos do contexto da parábola, vamos só explicar ela rapidamente, o substrato, assim,
a forma da parábola. Porque os irmãos sabem, a gente está fazendo esses estudos já tem um tempo, né, que as parábolas elas trazem retratos do cotidiano ali do povo judeu, né, com aqueles que eles estão acostumados a mexer, a tratar, a lidar no dia a dia, e através daquilo ali Jesus traz o seu ensino. Então a primeira coisa, né, que a gente tem que entender nessa parábola, que é uma parábola que fala de um fazendeiro, que ele tinha uma fazenda, nessa fazenda tinha lavoura, tinha o gado, e ele tinha um servo. Né? A princípio, né, fazendo o estudo dessa parábola, a gente vê que existe uma certa discussãozinha ali teológica, doutrinária, sobre a palavra da qual se traduz como servo. Tem estudiosos que entendem que essa palavra deva ser traduzida como escravo. Servo ou escravo. Isso é indiferente para o ensino que a parábola nos traz, mas é importante para os irmãos atentarem que nós estamos, né, falando de uma parábola num tempo em que a escravidão, em que a serventia ela era comum, né, fazia parte ali do cotidiano, fazia parte ali da vida, né, daquelas pessoas, e as pessoas estavam acostumadas com aquilo. Para a gente hoje é difícil a gente vislumbrar como eles vislumbraram. Nós veremos que os ensinos são os mesmos, mas a gente às vezes fica meio assim, né, depois que a gente lê, mas a forma como, né, o fazendeiro tratou o servo ali, muito, muito fria, mas era essa forma que eles tratavam. Né? O relacionamento entre o dono, né, da serventia e do servo ou do escravo, ele era frio, ele era impessoal. Né? Obviamente, não muitas vezes, não é o caso nessa parábola, mas até mesmo, de certa forma, violento. Mas a impessoalidade e a frieza do patrão, vamos dizer assim, né, com o servo era comum na sociedade daquela época. Então, quando Jesus faz essa parábola, né, e no versículo 9 fala assim, porventura terá de agradecer ao servo porque fez aquilo que lhe havia ordenado, era o entendimento da época, não tinha que agradecer, né? Era uma obrigação aquilo que o servo estava fazendo. Então esse é o pano de fundo, essa é a estrutura da parábola, né? Contexto de serventia, o contexto de escravidão, ele não é comum para nós nos dias de hoje, mas era comum para aqueles dias e nós veremos que o ensino está dentro desse contexto. Mas vamos lá. Nós precisamos também ter em mente, né, quando que Jesus fala essa parábola. Então, Jesus, né, o Evangelho de Lucas traz essa parábola aqui no capítulo 17, logo depois de, em 2 capítulos, tanto o capítulo 15 quanto no capítulo 16, Jesus está fazendo advertências aos seus discípulos, principalmente para eles não agirem como os fariseus e aqueles escribas e aqueles religiosos, eles agiam, não é verdade? Então, nós podemos ver, que essas advertências, elas vêm muito depois logo depois de Jesus ele ser confrontado pelos escribas, pelos fariseus, né? Pelos publicanos. Olha o início do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam, né, os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então nós estamos ali num contexto de murmuração. Os escribas, os fariseus, como nós já dissemos aqui várias vezes, que eram os religiosos da época, estavam murmurando, estavam reclamando, estavam confrontando Jesus. O versículo 16, a mesma coisa, lá no versículo 14, Jesus reprova os fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam.
Ou seja, então Jesus ele estava passando por tudo isso ali dentro do seu ministério, né, vendo aí os fariseus trazendo todas essas murmurações, trazendo esses confrontamentos a Jesus. E Jesus entende por bem que seria importante ele trazer essas advertências aos discípulos, para os discípulos não agirem como essas pessoas, né? Então, aqui ó, Jesus ele faz essa advertência para que seus discípulos não cometam semelhante pecado, ou seja, que não sirvam de tropeço para os desprezados que se aproximam do Senhor em busca de alento. Jesus alerta para o perigo de incitar alguém a pecar e para a importância fundamental do perdão, que é o que Jesus fala antes da parábola. Eu não disse aqui no início que a parábola estava, né, dentro do subtítulo ali, ó, quantas vezes se deve perdoar um irmão? Então Jesus estava falando sobre o perdão. Os apóstolos estavam ali no versículo 5 pedindo Jesus para aumentar a fé deles. Por quê? Eles viam o confronto que Jesus estava sofrendo. Eles estavam ali participando daquela confrontação e Jesus os estava exortando mesmo, né? Estava chamando a atenção deles. Então Jesus ele conta essa parábola para demonstrar qual seria a atitude correta que os discípulos deveriam ter. Qual que deveria ser a verdadeira intenção no coração daqueles que o seguem ao realizar todas as tarefas, as obras, servir ao reino de Deus, servir ao reino de Jesus. Então, o principal ensino dessa parábola está na frase, que está ali no versículo 10. Ó. Assim, também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então Jesus, nessa parábola, ele está ensinando aos seus seguidores o que realmente significa ser servo, né? Então, nos versículos anteriores, como eu estava dizendo, Jesus fez diversas advertências para os seus discípulos. Ele delegou tarefas, delegou ordens e, através da fé, ele deu a garantia de que eles iriam conseguir cumprir tudo aquilo que Jesus estava ensinando ali no seu ministério. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que nós não estamos fazendo um favor a Jesus quando nós cumprimos aquilo que nos foi delegado através dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, nós não estamos fazendo nenhum favor quando cumprimos com as obrigações de servos do Senhor, né? Então, porque se a gente ler essa parábola e entender que o servo ficou insatisfeito ou porque o servo ficou chateado porque o Senhor primeiro mandou, né, ele servir aquele Senhor, né, mandou, primeiro prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Então, se nós entendemos que essa situação era uma situação em que esse servo ficaria chateado, que esse servo ficaria insatisfeito com o seu senhor, nós não estamos entendendo o contexto da parábola, porque isso era normal naquele tempo. Era normal naquela relação de serventia. Os servos, eles não ficavam chateados por isso, eles entendiam que eles tinham que cumprir aquela obrigação. Entendeu? Então, nós também devemos entender que no reino de Deus, né, os seus verdadeiros servos, aqueles que de fato sabem o verdadeiro significado de servir, não realizarão suas tarefas como um tipo de obrigação, não ficarão insatisfeitos em serem ordenados a cumprir aquelas tarefas, não se sentirão menosprezados, ao contrário, eles farão de bom grado, com alegria no coração e grande gratidão por estarem servindo ao Senhor.
O pastor Caio Fábio, ele usa muito uma frase, tem até o livro dele com esse nome que se chama como que é? Sem barganhas com o Senhor. Né? A gente não deve cumprir as nossas obrigações evangelísticas, as nossas obrigações como servos de Jesus, de uma forma de esperar algo em troca, de esperar que devemos ser reconhecidos no reino por estarmos cumprindo a nossa tarefa, de que devemos receber algum tipo de agrado. Não. O que Jesus está deixando bem claro aqui nessa parábola é que nós devemos servir ao Senhor com alegria e gratidão, independente daquilo que esteja acontecendo, independente daquilo pelo que estamos passando. Esse é o verdadeiro servo. Tanto, senão seremos como o que fala lá no versículo 10. Depois de havermos feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Não, nós não devemos fazer apenas aquilo que está ordenado, nós devemos fazer além. Nós devemos fazer, porque o além é quando a gente faz com gratidão. O além é quando a gente faz com amor. O além é quando a gente faz sem esperar nada em troca. O além é quando a gente faz sem querer exigir nada em troca de Deus, por aquilo que estamos fazendo. Fazemos com o coração livre, fazemos de forma aberta, fazemos de forma tranquila e grata. Tanto é verdade que logo depois, na hora que ele acaba de falar essa parábola, vem o texto da cura dos 10 leprosos. E se nós analisarmos esse texto da cura dos 10 leprosos, Jesus curou os 10 leprosos e qual foi a ordenança que Jesus fez? Está lá no versículo 14. Ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Essa foi a ordem. Jesus curou os 10 e falou para eles irem se apresentar ao sacerdote. Mas um deles, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto na terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porque esse único leproso samaritano, e isso fica bem, né, um enfoque muito grande, ou seja, o que era o inimigo dos judeus, foi o único que foi além da ordem de Jesus. A ordem era ir se apresentar aos sacerdotes. A ordem é vai à igreja. Mas só um demonstrou gratidão, que é justamente o que eu acabei de falar, que é o ir além. É demonstrar gratidão, é cumprir a obrigação com gratidão, é cumprir a obrigação com amor. Então, quando a gente une esses dois textos, fica ainda mais claro esse entendimento, quando Jesus está nos ensinando, né, como Jesus está, através dessa exortação que ele estava fazendo aos seus discípulos, ele está nos ensinando como deve se portar, como deve se comportar um servo do Senhor. Com gratidão. É não fazer apenas aquilo que nos é ordenado. Né? Muita gente acha que cumprir a obrigação aí uma vez por semana na igreja, é fazer isso, as nossas obras como se fosse isso o suficiente. Não. E o mais importante é fazermos com gratidão. Então esse é o ensino principal, né, da parábola. Mas nós ainda trazemos outros ensinos que ela nos remete e que são interessantes, né, a gente trazer aqui. Primeiro, está dentro desse contexto, que é a nossa verdadeira intenção. Qual a nossa verdadeira intenção ao nos declararmos servos de Jesus Cristo? Porque quando nós declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor, é a mesma posição aqui, ó, do fazendeiro e do servo. Jesus é o fazendeiro e nós somos os servos. Porque, como eu disse, a palavra,
ela pode denotar a escravidão, a serventia como a escravidão. Então, nós somos servos do Senhor. Nós temos que cumprir aquilo que Ele nos ensina. Só que a forma como nós, como eu acabei de falar, a intenção em nosso coração é que vai dizer a forma como nós cumprimos essa obrigação. Porque se for cumprir essa obrigação de uma maneira mecânica, ou esperando algo em troca, ou achando que a gente tem que fazer para ganhar algo em troca, ou achar que a gente tem que ter algum merecimento, então a intenção do nosso coração não é aquela que Jesus está ensinando aqui. Não é. Então a intenção do nosso coração é fundamental no modo em que nos comprometemos com as tarefas que foram delegadas. O ponto principal não está no fazer, mas como fazer, né? E a Bíblia, ela tem várias passagens que ela traz pontos que, né, corroboram esse entendimento. Aquela passagem da viúva e dos ricos, né, que a viúva, acho que ela doou só uma moedinha. Qual foi a oferta mais valiosa? A daquela viúva sem dinheiro que estava ofertando de coração, ou aqueles ricos que estavam ofertando por ofertar? Né? Caim e Abel, né? Quando eles oferecem o sacrifício e Deus agrada do sacrifício de Abel, Deus não agradou porque Abel sacrificou isso e Caim sacrificou aquilo. Não. Ele se agradou porque ele sabia que a intenção no coração de Abel era verdadeira, enquanto a de Caim não era. Né? Da mesma forma, o fariseu e o publicano, quando eles estavam orando, o que determinou ali da oração ser sincera e virar o ensinamento no Evangelho era a intenção de cada um deles. Enquanto o publicano, que era o pecador, orava com verdade, com sinceridade, com uma intenção verdadeira, o publicano, o fariseu, ele orava por orar. Ele orava mais preocupado em aparecer, em se mostrar um religioso. Então, a verdadeira intenção é que determina como nós somos servos, se somos servos bons ou se somos servos inúteis. Né? Da mesma forma, né, quando nos colocamos na condição de servos do Senhor, nós temos que entender a nossa posição. Essa é a nossa posição. É a posição de gratidão, é a posição de servo. Então, quando se é servo, dentro do contexto da época, da sociedade da época, o servo, em momento algum, ele buscava posição de destaque, de merecimento, né? De achar que quanto mais destaque tiver numa igreja, num ministério, numa pregação, em qualquer sentido religioso, nós vamos estar mais perto de Deus, ou vamos ser mais ouvidos, ou vamos ser mais atendidos. Não. Várias vezes na Bíblia, os discípulos perguntam a Jesus, né? Qual deles seria o maior no reino dos céus? Tem a mãe de João, João e Tiago, né? Que perguntam qual que sentará à direita, qual que sentará à esquerda, ou seja, qual que vai ter a posição disso, qual que vai ser a posição daquilo. Não tem nada disso. Né? A gente vê muito isso na igreja hoje também, né? Que a pessoa achando que ela está... quem sentar na primeira fila, ou quem for mais obreiro, ou quem fizer mais isso ou mais aquilo, vai estar mais próximo de Deus, não. Jesus está ensinando que o verdadeiro seguidor de Cristo, ele entende que servir é servir por amor. Né? O fato de estar entre os primeiros, entre os homens, não traz benefício nenhum. Nós temos que ser servos, nós temos que nos preocupar a ensinar o verdadeiro significado de servir, que é o que Jesus nos ensina. Quando Jesus fala lá em Marcos 9,35, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele está nos ensinando isso. Outro ensino dele que está lá em Lucas 22 aqui, ó. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós
sou como aquele que serve. Então, se para os homens, se para a sociedade, o maior é aquele que está nas primeiras fileiras, nas primeiras cadeiras, aqueles que está sentado à mesa, para o reino do Senhor, o maior é aquele que serve. É aquele que serve com amor, sabendo que nada das nossas obras serão suficientes, apenas a graça de Deus, apenas a graça de Jesus, para que possamos servir com gratidão. E a última lição é justamente essa, que nós não devemos buscar recompensas em estar servindo ao Senhor. A nossa relação com Deus nunca foi, nunca será de empregador e de empregado, como eu falei. Aos nossos patrões, quando a gente é empregado, a gente tem direito de reclamar nossos direitos, reclamar condições de trabalho. Agora, a Deus não. Deus não é devedor de homem nenhum e não devemos esperar recompensas por tarefas cumpridas. Tal como nessa parábola, somos servos. E como servos, não temos que esperar elogios ou qualquer outra coisa nesse sentido. Se fizermos tudo o que nos foi proposto, ainda somos servos inúteis. Porque o adjetivo inútil não está aplicado no sentido de imprestável, mas no sentido de falta de merecimento. Falta de merecimento é o quê? De não merecer recompensa. É de não ter que esperar nada em troca. Nosso Senhor é bondoso, justo e rico em misericórdia. Sabemos que Ele recompensa aos seus servos, mas essa recompensa não é por merecimento. Essa recompensa não é por merecimento, não é por mérito e não é por dívida. É única e exclusivamente por sua maravilhosa graça. Pois nós não somos merecedores. Nós somos servos inúteis. Nesse ponto, inútil, entenda o inútil como que não merece. Não somos merecedores, nós somos pecadores, somos carnais. Nós estamos buscando sermos discípulos de Jesus. Nós estamos tentando, durante essa caminhada nossa aqui nesse reino, sermos discípulos de Jesus, mas não por merecimento. Não por troca, não por barganha, não por mérito, não por reconhecimento, mas única e exclusivamente pela graça. Pela maravilhosa graça de Jesus, a graça que nos resgatou do lamaçal de pecado em que vivíamos e nos transportou para o reino da luz, do Filho unigênito do nosso Deus. Esse é o ensinamento da parábola. Que façamos tudo sem esperar recompensa. Que façamos tudo entendendo a nossa posição. E que a nossa intenção seja verdadeira, de servir ao reino por amor e pela graça que Jesus nos concedeu. Amém, meus irmãos? Então esse era o estudo que eu gostaria de ter trago hoje. Espero em Jesus que realmente ele possa frutificar no coração dos irmãos, né, produzindo frutos, e que nós sejamos servos verdadeiros do Senhor, sejamos servos inúteis, ou seja, aqueles servos que não esperam merecimento, que não esperam recompensa, que cumpramos tudo que nos é ordenado e que possamos cumprir além, e que esse além seja o agradecimento. Principalmente nas tribulações, meus irmãos. Porque muitas vezes é quando a gente está passando por dificuldades. É muitas vezes que quando nós estamos sofrendo por questões aqui desse mundo, é que Deus nos chama para servir. E aí é que a gente vê que é através da fé que a gente encontra forças para servir. E é através do entendimento da palavra que a gente vai servir sem esperar nada em troca. E que ainda vamos ter gratidão em estar servindo. Porque se recompensa há, essa é apenas no reino, quando estivermos juntos ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe poderosamente a vida e a família de cada um de vocês.
Até a próxima.